Como vocês vão? Segundo vídeo de Geografia e História Bíblica. Estamos falando da série que vai dar sobre as 3 viagens missionárias de Paulo, de uma maneira geográfica, né? E apesar, né, de ser de uma forma geográfica, é uma maneira que nos inspira sempre a fazer o ID de Jesus. Então esse é o segundo vídeo. Vamos retornar a falar a partir da cidade de Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia, ela fica numa localização totalmente diferente de Antioquia da Síria. É uma outra cidade, em outro local, ela fica mais ao norte, então ela é bem diferente mesmo. Inclusive o seu aspecto geográfico também. Ela acaba fazendo fronteira com a antiga região da Frígia. Ela se situa numa região bem montanhosa, né, e ela fica a cerca de uma altitude, né, de 1.200 metros. Hoje essa cidade ela é uma cidade que só existe ruínas dela, né? Tem o anfiteatro, tem algumas colunas, tem umas estradas que o Império Romano acabou construindo ali naquele local. Paulo utilizava a mesma estratégia aqui. Havia um número considerável de sinagogas e ele ia visitando as sinagogas para que pudesse ali falar, para que pudesse. Obrigado. Desculpa-me. É, então, ele acabava visitando as sinagogas para que pudesse falar, para que pudesse mencionar as suas palavras, os seus estudos, as suas doutrinas. E isso pode se ver ali em Atos capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 19, que Paulo ele vai pregar na sinagoga dessa cidade e ele acaba levando muitos gentios a se converterem mediante a pregação do evangelho. A outra cidade, né, é a cidade de Icônio. Voltando só a Antioquia, né, de Pisídia, é ali que Paulo escreve os seus lamentos para Timóteo, que está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10 e 11, onde ele acaba relacionando ali os seus sofrimentos naquela cidade. Ele sofreu muito ali. Icônio é a capital de Licônia, né? Ela acaba sendo visitada por Paulo durante a sua primeira viagem missionária, como é descrito em Atos capítulo 13, versículo 14, Atos 16, 2 e 2 Timóteo 3, 11. Essa cidade hoje ela se chama Cônia, ou Cônia, que é chamada historicamente de Icônio, ou Icônio, né? Ela é uma cidade de cultura grega, aonde o seu nome grego é Iconion, que acaba trazendo sempre uma imagem daquelas cidades da Turquia, até algumas mesquitas, bastante jardins, bastante florida. É muito bonita essa cidade. A outra cidade que ele tem que ele visita, perdão, é a cidade de Listra. Listra era uma cidade localizada na antiga região da Licaônia, né? E acaba sendo esta localizada ao sul da província romana de Galácia, e depois que esta província veio a ser ampliada, ela se torna, provavelmente, né, ela foi ampliada na época de Augusto. Ela ficava a cerca de 300 quilômetros ao sul de Cônio e aonde é a atual Cônia. É aqui que, segundo a lenda, Júpiter e Mercúrio haviam, séculos antes, visitado a cidade em forma humana. Ao verem as maravilhas que os apóstolos acabam operando ali, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles acabam chamando esses apóstolos
de Júpiter e Mercúrio, acabam identificando eles como esses deuses. E a outra cidade é a cidade de Derbe. Embora geograficamente falando pertence à Licônia, né, a cidade de Derbe ela acaba sendo uma província da Galácia. E ela foi visitada por São Paulo em Atos, capítulo 14, versículo de número 20. Ela pertencia à antiga região da Licaônia, que hoje é conhecida dessa forma, com esse nome, e ela foi ampliada também na época de Augusto. Aqui ele faz um resumo, né, da rota que o apóstolo Paulo tem para poder retornar, que é Listra, Icônio e Antioquia, que acaba regressando, né, juntamente com Barnabé a cada uma dessas cidades, consolando e confirmando os novos crentes. E a última cidade que ele visitou é a cidade de Atalaia. Nessa cidade portuária da Panfilha, localizada ao sul da Ásia, Paulo e Barnabé regressaram a Antioquia, cujo a igreja o comissionaram para a grande comissão missionária que está em Atos capítulo 14, versículo de número 25. Que Deus abençoe vocês. Vamos estar aqui encerrando essa aula e fiquem com a graça de Jesus.